Paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Adélia. Eu quero contar hoje para os irmãos uma experiência que eu tive depois que comecei a ouvir muitos testemunhos de arrebatamento. Isso começou a me mudar e aderi a essa doutrina. Comecei a mudar guarda-roupa, tirei toda a química do meu cabelo e pedi perdão ao Senhor por ter cortado. Enfim, a sã doutrina começou a entrar na minha vida e tive várias experiências com isso e hoje eu quero contar apenas duas. Eu tinha vindo de um culto com um casal de amigos e cheguei em casa, eu tava com um vestido e pensei, preciso ir ao mercado, né? Então eu vou colocar uma calça porque é mais fácil para andar com sacola pesada. E aí tirei o vestido. Quando eu coloquei o primeiro pé, na primeira perna da calça, uma pombagira entrou dentro do meu quarto. E ela falou com voz audível, né? Como a gente ouve, é uma voz como se fosse dentro da mente da gente. Ela falou. E eu escutei muito bem a voz dela, uma voz totalmente demoníaca, perguntando pra mim: vai colocar minha calça, lindinha? E aquilo eu paralisei, eu fiquei parada, tava de pé e fiquei paralisada. E ouvi a voz do anjo que estava comigo, me fez lembrar de uma saia que eu tenho. E ele mandou eu colocar aquela saia naquele momento. Então eu abri o guarda-roupa e coloquei a saia e me senti aliviada. E foi aí que a sã doutrina começou a entrar na minha vida, porque essas coisas começaram a mudar muito o meu ponto de vista em relação ao não tem nada a ver. Porque antes eu era muito adepta do não tem nada a ver e que Deus não se importa com isso. E Deus, ele nos quer santos, de corpo, alma, mente, né? E fiz até um propósito com o Senhor. Eu trabalhava numa empresa, mas ganhava muito pouco. Então eu fiz um propósito com o Senhor, que se Ele me desse um emprego em que eu ganhasse um pouco melhor, eu mudaria meu guarda-roupa. E o Senhor me deu essa graça, muito, muito breve dessa experiência. E de uma vez só eu joguei fora mais de 12 calças jeans, mais de 12 calças no geral. E renovei o meu guarda-roupa. Guarda-roupa hoje que eu sempre falo que é um guarda-roupa totalmente convertido, né? Muitas saias, blusas bem comportadas, né? Nunca tive problema com blusas, né? Mas dessa forma diante da sã doutrina, aderi a roupas bem mais comportadas. E hoje eu louvo a Deus por isso. Uma coisa que me chamou muita atenção também foi a questão nas ruas. Antes eu passava, os homens mexiam comigo, antes era psil, hoje em dia eu ganhava aquelas olhadas, né, que a gente já sabe como que é, porque aí você está meio vulgar, né, causando lascívia, então causa sim, chama sim a atenção, né, causa olhadas, né. E hoje eu fico feliz porque eu moro numa cidade totalmente diferente. E hoje eu desço na rua, eu vou na feira, eu passo nos lugares. E hoje, graças a Deus, a coisa mais feliz, eu me senti muito honrada, foi que eu passei em vários lugares e sem conhecer ninguém, as pessoas me davam a paz do Senhor. Então hoje já não é mais as olhadas, já não é mais as cantadas, hoje é a paz do Senhor. E eu glorifico a Deus por isso. Uma outra experiência que eu queria contar também foi que não faz muito tempo eu estava participando de uma live aqui nesse canal com o pastor André e ele estava falando de guerra na mente.
E ele falando, falando. Aquilo mexeu muito comigo porque era muito parecido com as coisas que eu vivia no meu dia a dia. A luta na mente, né? Às vezes vem uma música, um pensamento que você não gosta, que você não tem mais prazer em pensar em pensar naquilo, e aquilo persiste na sua mente. Assim como a gente tem o costume de chamar de música chiclete. Tem pensamentos que eles são assim, né? Pensamentos ruins do passado, essas coisas. Enfim, a live terminou e eu fui me ajoelhar para orar, como é de costume. E quando eu comecei a orar, comecei a repreender esse demônio que lançava pensamentos e músicas na minha mente, principalmente pensamentos antigos, de coisas que me causaram raiva, coisas que eu sinto saudade e pecado. E eu comecei a repreender, mas o que mais foi assim marcante foram as músicas. E eu comecei a repreender, de repente pulou um homem de trás de mim. Esse homem caiu no chão e da mão dele tinha uma corrente, e essa corrente ela era ligada na minha mente. Eu estava com os olhos fechados e tive essa visão aqui dentro do meu quarto. Ele era branco, totalmente branco, pele branca, roupa branca, calça branca, e tinha essa corrente branca da mão dele ligada na minha mente. Eu achei bem interessante isso, porque nas coisas mais sutis o diabo ele tá trabalhando e a gente acha que é coisa nossa. E ali eu comecei a repreender. Foi uma breve batalha, porque a gente sabe, como diz lá nos Salmos, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Então, eu senti que houve uma pequena batalha ali e esse demônio saiu. Porém, nem sempre ele acaba retornando, né? Porque às vezes não é só por legalidades que os demônios estão ao nosso redor. É por persistência, é porque também estamos na terra ainda, né? Então a minha batalha contra esse tipo de pecado, ela é constante. Quando eu menos espero, eu de repente estou me vendo em pensamentos antigos, sabe? Pensamentos que me causaram sofrimento, coisas que trazem dor, coisas antigas que eu já perdoei e de repente eu me vejo lembrando daquilo. Então eu vejo que isso, às vezes alguém pode pensar, mas isso é normal. Sim, é normal. Mas quando o pensamento é muito persistente, como músicas, eu era uma pessoa muito ligada à música e hoje eu já repreendi da minha vida, eu sinto que é um pouco fora de mim, que é algo que vem e lança na minha mente. Então, aprendi muito com esse tipo de experiência. Agradeço a Deus pelo pastor André, porque eu só sentia que era algo errado, mas jamais imaginei que era um demônio que estava trabalhando por trás disso. Então, que fica aqui a minha experiência e também o alerta, né? Para quem passa por isso, quem passa por ataques na mente, pensamentos ruins, coisas que você sabe que não veio de você, é bom entrar em oração, porque isso é uma guerra espiritual. Principalmente quando você sabe e aquilo acontece, é uma guerra espiritual, porque é necessária a oração para combater, é necessário um jejum, é necessário repreender sempre, né? Estar sempre em comunhão com o Senhor. Eu agradeço muito. Isso aqui para mim é uma grande oportunidade de poder contar minha experiência e louvado seja Deus por essa vida, né? Que nos traz tantas coisas boas. E eu louvo a Deus por todos aqueles que vão ouvir